Vamos lá, meus irmãos, vamos lá. Começando aqui nossa quinta aula de Ética Cristã 1 e 2. Já oramos, como de costume, mais uma vez, boa noite, graça e paz. Graça e paz, boa noite. Amém, boa noite, graça e paz a todos. Graças a paz a todos. Como de costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam utilizá-la depois, para que futuros irmãos que queiram fazer esse curso em EAD possam estar utilizando, para que possa ser útil também no auxílio e na formação de obreiros, onde quer que essas aulas chegarem. E lembrando também que aqueles que estiverem nos ouvindo em podcast, essas aulas podem ser vistas, os vídeos, na plataforma do Spotify. Nas outras plataformas de podcast, você somente ouvirá essas aulas. Assim como também pode ser vista essas aulas na plataforma do YouTube, tanto no meu canal, quanto no canal do nosso seminário. Tá bom, meus irmãos? Então vamos lá. Já oramos, vamos começar aqui nossa quinta aula. Estamos agora dentro do livro-texto de Norman Geisler, né? Estamos trabalhando em cima desse livro-texto, que é um livro maravilhoso. Nos meus dias de seminário era esse, Ética Cristã, Alternativas e Questões Contemporâneas. Durante muitos anos, foi feita apenas reedição desse livro com outra capa, e depois de 20 anos ou mais, houve a reformulação dessa obra. E, de fato, aqui foi colocado muitos outros capítulos, outros assuntos, e, inclusive, já eu quero ler algumas porções que mostra o quanto foi necessário essa repaginada. E, ao mesmo tempo, por ter sido feito uma nova edição já, eu diria, revisada e ampliada, quando você compara alguns textos, eles estão seguindo a mesma linha de raciocínio, mas uma outra construção. Mas o livro é muito bom e nós estaremos mergulhando. Já estarei compartilhando algumas partes do livro aqui com vocês, numa versão antiga, que seria essa daqui, só para a gente estar lendo juntos, tá bom? E hoje a gente vai trabalhar no slide do Ribeiro, e a gente está dentro daquele material de ética, que seriam as alternativas éticas que mais são usadas, as abordagens e alternativas éticas, aquelas que recebem mais destaque nos nossos dias. E nós estaremos hoje trabalhando principalmente sobre o antinomismo. Se der tempo, falarei sobre o generalismo e o situacionismo, mas o foco principal será ele. Hoje é a nossa quinta aula, então, contando com hoje, teremos ainda mais até a 10ª aula, ou seja, com hoje, 6 encontros. E aí fechamos esse módulo de Ética Cristã 1 e 2. Lembrando que essas abordagens éticas e essas alternativas, elas são importantes, irmãos, porque no momento em que a gente entende bem as propostas delas, nós conseguimos aplicá-la em cima de todas aquelas discussões de Ética 1. E, ao mesmo tempo, também em cima da temática de Ética 2. Temas como, por exemplo, o aborto, pena de morte, questões biomédicas, guerra, homossexualidade. Quando a gente consegue compreender um pouco essas linhas, ou seja, essas abordagens, nós, então, conseguimos compreender melhor o pensamento ético-filosófico contemporâneo, conseguimos entender um pouco a história da ética e conseguimos, inclusive, dialogar bem com a ética cristã, traçando linhas bem firmes de como lidarmos com algumas situações éticas e como não se perdermos em outras, tá bom? Como é de costume, irmãos, a gente vai estar lendo um texto bíblico agora, e na semana passada nós falamos um pouco sobre o antinomismo, e uma coisa que me destaca, que o autor aqui do livro, ele vai falar um pouco sobre a questão da mentira, né? Ele usa a mentira como um fator, fazendo um paralelo, né? Devemos mentir ou não devemos mentir? Quando se pode mentir? Por que se pode ou
não é que se pode, porque se pode, mas as argumentações do autor vai sendo trabalhado em cima da questão da mentira. Né? Se mentimos para salvar uma vida, logo, aquela mentira não foi de toda errada, por exemplo. O autor, ele coloca mentira, mas olha que interessante. Nós poderíamos colocar outros fatores ao invés da mentira. O autor, ele usa a mentira como um pano de fundo, porque, afinal de contas, quem é que não mente e quem é que não conhece sobre esse assunto da mentira? Mas eu diria que as alternativas éticas que a gente está trabalhando aqui, a gente poderia também falar sobre outras questões importantes, né? Porque na página 20, quando ele vai dar aquele exemplo, vou até compartilhar aqui com vocês, rapidamente. Aqui. Da excepcionalidade, né? Como? A questão da excepcionalidade. Isso, a questão da excepcionalidade. A regra é a verdade. Isso. Obrigado, Júlio, pela lembrança. Então, aqui, ó, deixa eu compartilhar aqui. Aqui, o dilema ético. Ó. Quando ele faz essa citação, o autor, compartilhando aqui com vocês. Ó. De Corey Boom nos conta como mentiu para salvar judeus dos campos de concentração nazistas. Durante as audiências do Senado estadunidense, na questão Irã-Contras, o tenente-coronel Oliver North testemunhou que, no processo de execução dos seus deveres, ele teve de mentir para salvar vidas inocentes. North disse: eu tive que ponderar entre mentir ou salvar vidas. Está aqui nesse livro, na nova edição, na página 20. Joia. E aí ele vem com as alternativas éticas. Tá bom. E pode ver que as demais aulas e exemplos, ele sempre está usando a mentira, como perguntas: é correto mentir para salvar uma vida? Quando duas questões éticas estão em conflito, como decidir? Na pergunta em pauta, duas questões éticas entram em conflito: a mentira e a omissão de socorro. Essa questão será a base para se entender as 6 alternativas éticas, né, as 6 alternativas éticas básicas. Joia. Preste atenção aqui, irmãos. A mentira e a omissão de socorro, tá? Ele está usando a mentira, mas concorda que poderíamos usar uma outra coisa? Além da mentira? Sim. Então, ele usa a mentira só para servir de gatilho, para que a gente possa estar fazendo uma comparação nas alternativas, para que a gente possa compreender. Por que eu estou gastando esse minuto aqui falando isso com os irmãos? Porque a gente vai ler um texto bíblico agora de uma questão que ela é, no mínimo, estranha. Qual é o episódio? O episódio quando Deus pede para que Abraão entregue o seu filho. Vamos lá, vamos colocar agora aqui Abraão na nossa sala e vamos questionar Abraão. Né? Vamos dar o direito de dúvida agora. Lembrando que nós conhecemos o final da história, correto? Sim. Então é muito fácil a gente falar de Abraão, porque a gente já sabe do final da história. Mas na construção dos fatos, olha como Abraão ele teve que traçar algumas linhas muito difíceis e complicadas, porque mesmo que para Abraão ainda a lei não tivesse sido revelada, que a lei não matarás vem com Moisés, mas Abraão sabia que matar era errado. Mas é um princípio de Deus não matar, não precisa nem da lei. Exato. Exatamente. Por causa da ideia do Éden. Quem comer da árvore do erro morrerá. Então, a ideia da punição, do morrer, de matar, pode ver que temos ali o primeiro homicídio com Caim e Abel. Então, o que acontece? E
além de tudo isso, temos o quê? A descrição na história de que se matar é errado. Claro. Abraão sabia disso. Deus tinha já punido a geração antediluviana, algumas gerações anteriores, porque, de fato, Deus estava punindo aqueles homens que viveram daquela forma, e Abraão sabia que era errado. No entanto, ele teve que romper algumas linhas éticas. Então, quando a gente está trabalhando aqui sobre essas alternativas, o autor ele vai colocar mentira para facilitar. Mas eu poderia colocar aqui o roubo, ou a apropriação indevida, A ou a falsidade, conquista, ou quem sabe o domínio sobre o mais fraco, ou falsidade. ainda a força da sujeição. Percebam, são coisas que fazem parte da nossa vida que diariamente a gente está tendo conflitos éticos, ou pelo menos não notamos que são conflitos éticos. Ora, não notamos porque faz parte do nosso estilo de vida. Vamos pegar um outro exemplo, por exemplo, a questão da solidariedade e da humanidade, ou a questão, por exemplo, da ajuda mesmo ao desfavorecido, aquele que está à margem da sociedade. Percebam, nós convivemos com essas pessoas e nós não temos aquela preocupação de que o nosso compatriota está debaixo de um viaduto. Uma criança está nas ruas. Então, perceba que hoje, por causa dessa questão social, e eu não estou entrando no juízo aqui para ser voz condenatória de ninguém, não quero ser vocal sobre isso, mas perceba, a gente convive com tantas coisas erradas, mas já que nós nos sentimos impotentes de mudar, então a gente vai se ajustando, se adequando. E tem horas que parece que não, mas esses dilemas éticos nos acompanham. E tem vezes, por que eu estou gastando esse tempo antes da leitura do texto e da gente mergulhar no antinominismo? Porque hoje eu vou fazer uma ponte bem legal sobre o material que eu mandei para vocês, que é o material do Wayne Grudem, um livro. A gente vai fazer uma reflexão e a gente vai ver que essas alternativas éticas, mesmo que sejam alternativas éticas as mais citadas e conhecidas, e a gente vai estudar elas, porque para a gente entender um pouco a sociedade, para a gente entender por que agimos como agimos, tem vezes que algumas dessas alternativas éticas que nós temos como coisas erradas fazem parte do nosso dia a dia e a gente está vivendo com elas debaixo do nosso nariz e nem percebe que aquilo que deveria ser um erro, a gente não tem uma voz tão vocal dizendo, isso daqui a gente tem que mudar rapidamente. É interessante isso. Hoje vai ser aula, pelo menos eu espero, né, que ela seja uma aula boa nesse sentido, para poder trazer essa luz para nós. Enquanto eu fazia minhas lições de casa aqui para dar essa aula para vocês, durante essa semana toda eu ficava me perguntando, né, quais dessas alternativas éticas nos acompanham mais. E mesmo aquelas que a gente diga, se não, essa daqui não nos acompanha nada, em alguma área, muitas vezes, ela nos acompanha. A gente não percebe. Sim. Porque faz parte do nosso meio da sociedade. E por isso que refletir um pouco sobre elas é bom, porque a gente pode abrir os olhos sobre essas questões. Como eu disse agora, sobre essa questão dos indigentes, das pessoas que são jogadas nas ruas, e eu sei que é um problema muito grande, é social, questão das drogas, mas, assim, irmãos, percebam que isso não começou agora. Isso começou lá atrás com as favelas, nos morros, nas encostas, em qualquer região do nosso país. Então, a favela, na realidade, é uma denúncia para nós do nosso erro, da nossa ausência de sensibilidade e da nossa ausência de compaixão como compatriotas. Eu não estou aqui querendo ser a voz que vai revolucionar, não é isso, mas é para a gente pensar como igreja. Porque também a igreja ela não deve ser apenas uma voz social, ética e moral, mas a transformação desse evangelho tem que ser tamanho que chegue lá também. E eu sei que chega lá, mas quem sabe refletindo e contra-argumentando que a gente vai olhando para essas situações e vai tendo um coração mais sensível a essas demandas, né? A essas necessidades. Tá bom? Então, fiz esse comentário. Vamos ler agora o texto de Gênesis, meus irmãos. Esse texto que, como eu disse, vamos colocar Abraão aqui. Só um comentário. Pode falar.
Então, nós estamos vendo sobre ética e moral. A gente tem que tomar um cuidado, porque às vezes estamos avançando em questões que já não é mais ética nem moral, é crime. Você percebeu? Alguns temas estão sendo citados e é crime. O que nós temos, a questão que a gente tem que avaliar, a questão moral, a questão ética, aquele limite de eu fazer, não fazer, a minha conduta. Agora, tem caso que é taxativo, é crime. Crime. Não é mais ética nem moral, é crime. Concordo, Júnior. Não, é verdade. Não, é verdade. Mas você sabe, Júnior, a proposta ao refletir aqui, como eu disse, não é aqui apenas querer ser uma voz, né? Talvez assim mal compreendida, que ecoa, simplesmente, mas é tentar, de fato, como eu falei para vocês, ser alguém que pense um pouco nesse sentido de, puxa vida, o que eu posso melhorar, onde eu posso melhorar, sabe? A minha proposta hoje aqui, ao falar sobre isso, seria exatamente isso, entendeu? Aonde eu posso melhorar? Como que eu posso fazer algo diferente como Igreja de Deus? Entendeu, Júnior? Sim, claro. Então, é nessa proposta, Júnior, porque muitas vezes, sejamos honestos, nós, como igreja, nós nos acostumamos com tantas coisas e a gente vai vivendo no automático, né? Porque as pessoas, já que elas não mudam, já que elas são, eu diria, um pouco insensível dentro da própria igreja, então a gente se sente meio fraco e fala assim, poxa, eu vou fazer o quê aqui? Mas é em momentos como esse que a gente vai se avaliando, vai refletindo, vai contra-argumentando e vai preparando o nosso coração para uma coisa mais significativa, né? Para uma obra mais relevante. Então, eu digo isso assim, não é querendo aqui dizer que a gente vai ser a resposta, mas é pensar como, é olhar para, sabe aquela questão, Júnior? Hoje, muitos irmãos das nossas igrejas que no passado, assim como você um dia foi para o Evangelho, quantos anos você tinha quando você foi para o Evangelho? 20 anos. 20 anos. Então, o Evangelho, possivelmente, eu quero acreditar que, assim como aconteceu na vida da maioria dos irmãos, a gente vem de famílias muitas vezes simples, famílias que nunca passaram por uma formação universitária, e de repente o pai da família, a mãe se convertem, eles são o primeiro a fazer uma faculdade na família, os filhos dessa próxima geração já são quase todos formados, já viram empresários, e a gente fica no nosso gueto. Mas aquelas pessoas que não foram alcançadas pelo Evangelho continuam vivendo, muitas vezes, por causa do sistema que é corrupto, que é opressor, que domina sobre os desfavorecidos, e a gente fica dentro dos nossos guetos e da nossa igreja, e agora temos empresa, temos prosperidade, e a gente poderia ser uma voz de transformação na sociedade, de dar mais oportunidade, e aí onde nessa teologia da prosperidade, é onde a gente se perde até mesmo dentro dos nossos próprios arraiais, e não é para ser assim, né? Porque a gente prospera, a gente enriquece, para a gente alcançar aquele desfavorecido. Então, a proposta de refletir aqui sobre esse tema, e hoje olhar essas alternativas e fazer esse contraponto, é dizer o seguinte, vamos avaliar o nosso mundo, a nossa realidade, porque tem vezes que nós, como brasileiros, ficamos no auto-vitimismo, dizendo, não, o brasileiro não tem jeito, ele é tendencioso ao erro, é além do gesto, é da corrupção, e aí a gente abandona qualquer tipo de luta e militância, até mesmo, ora por causa da igreja, ora na política, e a gente não faz nada. E é isso que eu quero propor aqui, para que a gente possa lembrar que a ética como a moral tem a ver com esse lado mais de construirmos algo em nós e por meio de nós, na nossa igreja e na nossa sociedade, né? Então, era só para refletir, né, sobre isso, para que a gente possa, ao mesmo tempo, tomar cuidado com algumas alternativas, porque tem hora que a gente acha que aquelas alternativas não estão conosco e elas estão. E é isso que eu quero mostrar hoje para vocês. Algumas alternativas, por exemplo, eu já vou antecipar aqui uma leitura do livro-texto. O autor, né, o nosso irmão Norman Geisler, ele vai mostrar que as 3 primeiras alternativas, elas não fazem parte do nosso critério cristão. Elas não fazem.
né? Ou seja, o generalismo, o situacionismo e o antinomismo não devem fazer parte da vida da ética cristã. E essa é a tese dele. As outras alternativas faz parte da vida cristã. No entanto, quando eu for passar para vocês hoje o material do Wayne Grudem, vocês vão ver que o livro que o Wayne Grudem cria é uma contestação ao antinomismo dentro das igrejas. E ele mesmo, ao relatar no seu livro, logo ali na introdução, ele vai dizer o seguinte: eu estou escrevendo isso não só como uma defesa da minha fé, mas eu estou também me dirigindo aos meus amigos e colegas, pastores e teólogos de outras igrejas que se enveredaram para esse tipo de doutrina, que aí a gente vai mostrar já já, e que eles acreditam ser de fato verdade. E quando a gente vai avaliar, é um antinomismo. Ou seja, olha que interessante, existem igrejas hoje que praticam o antinomismo e eles não percebem que estão praticando. Por quê? Porque falta, eu diria, uma certa aplicação desse conhecimento e fazendo uma ponte com a teologia. Então, quanto mais a gente assimilar melhor esses conceitos, eu diria, mais blindado estaremos de cair em certos engodos. Agora, é claro, como que a gente cai, ou melhor, como que a gente se blinda? Conhecendo a teologia sistemática. Em primeiro lugar, conhecendo bibliologia. Mas, muitas vezes, um pensamento social ou um pensamento ético, ele consegue nos envolver de tal forma que a gente ajusta esse pensamento ético, filosófico, às páginas da Bíblia e a gente, sem perceber, passa a crer em certas doutrinas a partir do pensamento ético e não a partir da Bíblia. Olha que loucura. Parece uma coisa assim muito herética, mas ela é muito sutil. É herética, mas é muito sutil. E eu vou mostrar para vocês hoje um pouco isso no desenvolver da aula, tá bom? Tudo bem? Tá bom, Júlio? Quer falar mais alguma coisa? Então, a autonomia, na verdade, que é o conceito do conflito de norma, né? Que até o Geisler cita, né? Exato. Que é o não à lei, né? Uma lei, exatamente. Exato. Então, como pode existir, Júnior, uma igreja que parece que não tem lei? E aí que a gente vai ver. Existem muitas correntes dentro de igrejas protestantes sérias que eles usam um tipo de antinomismo e nem percebem que estão usando. Sempre dentro do e é por essa... Sempre na questão ética e moral, porque eu falei o seguinte, eu li o livro e algumas questões que estão avançando entram na questão que não precisa nem discutir se é ética ou moral, porque quando fala que é crime, é taxativo. Sim, sim. Mas eu não quero... Exatamente. Quando é crime, é taxativo. Quando é roubo, é taxativo, né? Não tem mais discussão. Exatamente. Mas olha só, Júnior, olha que interessante. A gente vai ver já na discussão com o Grudem, quando eu trouxer para vocês, que hoje não são essas questões, mas o que o Grudem vai trabalhar naquele livro, que eu vou mostrar para vocês, vai ser um auxílio muito grande para a gente entender o porquê os nossos irmãos no Ocidente estão pensando assim, o porquê muitos no Brasil pensam assim, e por essa razão abrem-se portas para igrejas inclusivas. Claro. E quando a gente olha uma igreja inclusiva, o que ela é, senão ela é uma igreja pratica o antinomismo. Em tese é isso. Só que essas igrejas inclusivas, elas já estão levantando uma bandeira tão grande sobre a sua pseudo-liberdade e aceitação ideológica, que fica fácil a gente enxergar os erros, porque eles já perderam até aquele pudor. Mas existem outros grupos que não perderam o pudor, mas são antinomismos, mas que foram as bases para esses. E é por isso que vai ser interessante a gente debater. Mesmo que o Norman fale que o antinomismo não é uma das coisas que a ética cristã não se coaduna, na prática, quando a gente vai ver, a gente, sem perceber, começa a ter um pensamento antinomismo, o antinomista. Quer ver um exemplo aqui, para a gente concluir essa fala, irmãos? Vocês já viram aquelas discussões em alguns pontos, por exemplo, que tem irmãos ou líderes que dizem assim, isso daqui não é certo nem errado.
Se depararam com situações assim? Que alguém pergunta algo para vocês, falam, irmão, isso aqui não é certo nem errado. É uma questão de consciência já. Então, Relativo. existe vamos dizer assim, uma fala sobre essa questão em alguns pontos. Não quer dizer que o irmão que disse isso, ou o pastor, ou o professor, ele está sendo um antinomista. Mas, muitas vezes, a gente acaba agindo assim, em alguns pontos onde não deveria, e não percebemos. Esse é o ponto, tá bom? Então, vamos ler aqui o texto de Gênesis, irmãos. Bom, a gente ia ler o capítulo 22, do 1 ao 19, mas já que a gente gastou muito tempo, vamos ler apenas do versículo 8 em diante. Então, aqui é aquela passagem que Deus fala para Abraão, vai para Moriá e sacrifica o seu filho ali. E aí Abraão, no dia seguinte, levanta-se, pega o seu jumento, leva 2 servos juntamente com Isaque e partem. E no terceiro dia de viagem, ele chega lá em Moriá. E aí eu vou pedir, pode ler para nós, pastor, do versículo 8 em diante? Pois não. Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os 2 continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu. Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Foi lá, pegou-o e sacrificou-o como holocausto em lugar de seu filho. Pode ler. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres. Desculpa, já li. Então Abraão deu àquele lugar o nome o Senhor proverá. Eu acho que você não leu o 13, não. Ou leu? Leu, né? Leu. Isso. Então, isso, obrigado. Até o 14 tá bom, pastor? Tá joia. Todos nós conhecemos essa história maravilhosa. Eu peguei ela aqui, irmão, só para servir como base nessa discussão da ética pura e simples. Aqui Abraão, ele agiu pela fé. Então, em um momento em que a ética e a fé elas se confrontam, a gente aprende que, em alguns casos, pelo menos na maioria dos casos, a gente tem que opinar pela fé. É óbvio que aqui é aquele texto muito complicado, e podem ver que Deus conhecia o coração de Abraão, e Deus nunca mais pediu isso para ninguém, porque, de fato, seria um pouco estranho Deus continuar pedindo isso para muitas outras pessoas, até porque ele é contra o sacrifício de humanos. Mas aqui Deus estava apenas ensinando a Abraão e a todos nós o que é de fato obedecer e o que é de fato sacrificar pela fé. É óbvio que a gente conhece a história, é óbvio que a gente jamais vai praticar isso. Essa história, ela tem um significado espiritual para todos os filhos de Abraão. Podem ver que nós vivemos esse princípio o dia todo, o tempo todo, em várias áreas, de confiar em Deus sobre tudo, né? Mas, assim, aqui o que eu queria destacar é que podem ver que Abraão aqui ficou num dilema ético imenso. Então, já a gente vai ler no livro também do Geisler algumas frases de Søren Kierkegaard em que ele nos indica esse tipo de situação, que quando a fé e a ética elas são confrontadas, a gente opina pela fé, porque naturalmente, ao opinar pela fé, Deus jamais vai nos deixar vendidos nas questões espirituais, e sabendo que Deus nos deixou um livro perfeito, um livro que serve para todos nós em qualquer contexto, em qualquer situação,
ele jamais vai contrariar o princípio ético e moral. Então, essa fé, ela pode ser seguida com liberdade. A gente vai ler já já, eu achei esse pensamento de Søren Kierkegaard muito rico para mostrar o quanto a nossa fé ela tem supremacia. Nós estamos estudando aqui a questão ética, estamos aprendendo com a filosofia, estamos aprendendo um pouco com essa questão das alternativas. Isso é tudo muito útil, mas isso tudo só vai ser realmente mais útil para nós se a gente jamais perder de vista o que? Essa fé da mesma perspectiva que tinha Abraão. Porque na hora que a gente pegar a filosofia, ou mesmo a ética, e colocar em pé de igualdade com a Bíblia, a gente vai correr um sério risco, porque muitas vezes, por estarmos vivendo no mundo contemporâneo, nós estamos habituados a certas regras, a certos padrões éticos e morais, e a gente acha que os nossos padrões éticos e morais, muitas vezes, eles até são mais elevados do que os que a Bíblia ensina. E eu diria que aí, pelo contrário, a gente vai ver que não. Na prática, a gente acaba se enganando, ou se auto-enganando. Por isso que Deus acaba sendo, eu diria, para nós, e a Bíblia Sagrada, o nosso grande referencial com relação à ética e à moral. Tá bom? Beleza? Eu só quis fazer essa abordagem para a gente ir já trabalhando aqui no assunto. Tá bom, meus irmãos? Então, vamos lá. Vamos aqui para o material, então. Sobre esse texto aí, que está no contexto da ética, mas se tivesse lei na época, ele até... Ele estaria preso. Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio. Obrigado, viu, Júnior? Hoje vai ser legal, Júnior, porque você como... Fosse no Egito, que o Egito tinha, né? Lei, respondia. Então, e hoje, Júnior, você como um homem do direito, vai ser muito legal, porque, de fato, você vai nos ajudar bastante em alguns conceitos aqui. Enquanto eu falar alguns conceitos, eu vou pedir para você citar como é no direito, tá? Então vai ser legal, você vai fazer um trabalho extra aqui para nós. É só porque eu estou vendo a questão da ética, é tranquilo, a ética é daquilo que a gente tem as dúvidas, né? A questão da moral, mas a questão aí não tinha lei. Se tivesse, não era nem questão de ética, era questão de crime, né? De crime, né? De homicídio. Mas você vê, né, Júnior, isso também não quer dizer que ele não sabia que era errado, né? Sim. Pode ver que... Mas o rapaz que estava com ele lá, o moço que acompanhou lá por distante, lembra? Ele foi acompanhado dos seus empregados. Mas pode ver que quando ele sobe para o monte, ele vai só ele e o filho. Por quê? Porque, com certeza, talvez, os seus próprios empregados poderiam ser uma oposição. É verdade. Poderia. Poderia. E aí eu pergunto, e aí, pastor, professor, e por que o seu filho Isaac não foi também uma oposição? Ele confiava no pai que tinha, ele sabia que o pai dele caminhava com Deus. Mas ele também poderia ser. Tanto é que ele faz uma pergunta, mas nós não notamos no texto que ele faz ali uma relutância a ser amarrado, a ser prendido. E o escritor de Hebreus nos ajuda mostrando esse outro lado da fé, que Abraão sabia que mesmo se ele matasse, Deus poderia ressuscitá-lo. Por quê? Porque assim como Deus deu aquele filho por meio de um milagre, e quando nós lemos Romanos, irmãos, olha que interessante. Quando nós lemos o texto de Gênesis, que Abraão está com 99 anos e Sara está com 90, e o anjo do Senhor, que é o próprio Jesus, aparece para Abraão, a ideia que dá o texto é que não era apenas Sara que tinha passado o tempo de saúde para ter filho, mas assim também Abraão. Porque o texto de Romanos demonstra isso, que Abraão já não tinha mais o vigor. Sim. E ali Deus muda isso na vida dele, na questão da virilidade. Sim. É o que pelo menos o texto ensina. Porque a gente logo entende que a Sara já tinha deixado de ovular, né? Já estava na menopausa. Mas e Abraão? Ele ainda seria fértil? Então, o texto de Romanos demonstra que ambos já tinham passado dos seus dias. Ou seja,
o Abraão, ao agir aqui, ele sabia que assim como Deus tocou sobre ele, dando a ele saúde e virilidade, e nela fazendo com que os seus óvulos voltassem a nascer, e isso foi fruto de um milagre, ele cria também que o milagre da ressurreição poderia acontecer. Ou seja, Abraão tinha tanta fé que ele olha para um futuro e para uma doutrina que nem ele conhecia, mas ele não sabia o nome da ressurreição. A palavra ressurreição não está no texto. A palavra só vai ser incluída no texto com Hebreus. Mas ele tinha tanta fé que ele sabia que o morto, que era o seu próprio filho, poderia voltar a viver. Então é fantástico, né? Mas é o que o Júnior disse, não deixou de ser um dilema ético, né? Ou um crime, né? Ético, como você disse. Né? Mas ele agiu. Eu quis citar isso só para antecipar um pouco o assunto de Soren Kierkegaard, que a gente vai chegar lá. Bom, meus irmãos, então vamos lá, vamos voltar aqui para a nossa material do Ribeiro, né? Para os slides, ó. Vamos lá, vou compartilhar agora aqui com vocês. Então, vamos lá. Compartilhar. Continuando aqui. Nós já vimos. E aí vem o antinomismo, né? Só lembrando aqui que a gente vai estar trabalhando hoje, se der tempo, irmãos, olha só. Como eu disse, né? Eu não vou correr, porque para mim, mais do que jogar as abordagens, as alternativas e passar como matéria dada, é fazer com que a gente compreenda bem cada uma dessas alternativas. Agora, é óbvio, irmãos, né, só nessas 6 alternativas, nessa nova edição, o autor vai trabalhar em 150 páginas do livro, ou seja, então, seria um trabalho muito exaustivo a gente fazer uma síntese de tudo isso com profundidade, até porque essa não é a minha área de atuação principal, né? Então, hoje a gente vai trabalhar bastante sobre o antinomismo, mas eu quero pincelar sobre generalismo e situacionismo. E aí nós veremos já que o Geisler ele vai mostrar que a ética cristã não combina com essas 3 alternativas, mas eu vou mostrar para vocês já que muitos dos nossos irmãos convivem com o antinomismo e não percebem que estão com ele. Então, vai ser muito interessante a aula de hoje sobre isso, tá bom? O dilema ético já lemos, a pergunta norteadora a gente já leu. Antinomismo, já lemos semana passada, vamos ler mais uma vez. Lê para nós, pastor Johnny, por gentileza. Leio sim. Antinomismo. Mentir não é certo nem errado. Não há normas. O antinomismo assevera que mentir para salvar vidas não é nem certo nem errado. Ele afirma que não existe princípio moral ou objetivo que possa julgar se essa questão é certa ou errada. A questão precisa ser decidida com base em princípios subjetivos, pessoais ou pragmáticos, mas não em algum princípio moral objetivo. Não temos literalmente um princípio moral para decidir essa questão. Geisler, 2010, página 20. Isso, né? Claro, ele está fazendo aqui a citação dessa alternativa, não é que ele concorde com isso, tá, meus irmãos? Tá? Então, os irmãos que estão com o livro-texto aí, pode abrir na página de número 24, que já é o antinomismo. Aliás, eu até quero compartilhar aqui com vocês também, olha só, deixa eu compartilhar aqui com vocês um slide, aqui. No livro Ética Cristã, no livro Ética Cristã, nas edições anteriores, não tem essa, como se diz, esse gráfico, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aqui esse gráfico, que é bem interessante, esse gráfico. Mas podem já ir abrindo lá, como eu disse, na página 24.
Vamos lá, deixa eu passar aqui esse gráfico para vocês. Tá bem pequeno, tá, meus irmãos? Ó. Mas deixa eu aumentar aqui para vocês. Esse é um gráfico que mostra o diagrama. Olha só. É um sumário lógico das 6 maiores visões, né? Ó, o antinomismo. No meu livro-texto, eu vou fazendo as minhas anotações e, então, desconsidere aqui os meus rascunhos, tá? Ó. O antinomismo, nenhum, alguns. O generalismo, geral, absoluto. Aí ele vai fazendo aqui tipo um gráfico para a gente entender um pouco o situacionismo, né? Situacionismo absoluto, o situacionismo absolutismo. Aí aqui ele vai mostrando esse gráfico que eu achei muito interessante, para a gente, absolutismo não conflitante, nunca conflitante, algumas vezes conflitante, e absolutismo conflitante, culpado mal menor, não culpado bem maior, absolutismo graduado. Ou seja, o que é bom nesse gráfico, irmãos? Para a gente entender um pouco como que ele desenvolve as suas ideias principais. Então, esse gráfico acaba servindo como um auxílio para a gente compreender as ideias, essas abordagens principais. Deu para visualizar? Quem está com o livro-texto está na página de número 22, tá? Interessante esse gráfico, né? Querem fazer algum comentário, alguma dúvida? Pode ver, ó, o antinomismo, nenhum, alguns. No generalismo, geral ou absoluto. Situacionismo, um ou muitos, né? Situacionismo, absolutismo. E aí, interessante, não? Tá bom? Só era para mostrar para vocês. Querem fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Eu confesso que eu não entendi a ideia aqui do gráfico. Seria mais ou menos, pastor, como se fosse a ideia central de cada teoria. Quer ver? Hoje a gente vai trabalhar aqui no... Acho que a ideia aí é o seguinte, ele colocando o antinomismo como no ensino, que ele se opõe. O antinomismo são duas posições contrárias, antagônicas. Então, ele colocou generalismo, que absolutismo se contrapõe ao situacionismo, e muitos, absolutismo. Então, eles fazendo uma oposição. Né? Isso, mostrando essa ideia. Entendeu, pastor? Na mesma chave que ele propõe ali em cima, por exemplo, nenhum, antinomismo e alguns. O que ele queria dizer com isso, afinal? Ó, deixa eu pegar aqui no livro-texto, eu vou tentar, é que eu acho que não vou conseguir. Olha aqui, eu vou ler para vocês, no finalzinho da página 22. Leia para nós, Júnior, por favor. Não estou comigo. Ah, não está? Eu estou com o livro aqui, se eu quiser. Então pode ler. Em resumo, o antinomismo expõe sua visão excluindo todas as leis morais objetivas. O generalismo afirma que existem exceções às leis morais. O situacionismo sustenta a existência de um único absoluto moral, excluindo todos os outros. O absolutismo não qualificado insiste em que existe sempre uma saída para o conflito aparente entre as leis morais absolutas. O absolutismo conflitante defende que, quando há conflito entre leis morais, o ato de fazer o menor de dois males é desculpável. Está ficando claro agora. O absolutismo... E aqui, como o Júnior falou, ele está fazendo uma ponte. Ó. Sim. Deixa eu até mostrar aqui, tentar explicar melhor aqui. É que, na realidade, se tivesse cores, ficaria melhor. Mas olha, por exemplo, ó, deixa eu pegar aqui, só voltar ao desenho. Só um segundo. Não. Onde está? Está aqui. Aqui. Ó. O antinomismo. O que ele fala? Que não tem nenhuma lei, certo?
Não é isso? Certo. É isso aí. Então, Antilei. olha aqui. E quando há algumas leis, aí vem para o generalismo. Geral, generalista. Generalismo. Aí o generalismo, ele vai trabalhar, como o nome diz, de uma forma generalista, não de uma forma absoluta. E se há alguma coisa absoluta, opa, então é o situacionismo. Então é como se fosse o gráfico trazendo, já que aqui o antinomismo, ele diz não há nenhuma lei. Nenhuma lei. Então você fecha ele aqui. Mas quando você põe algumas leis, logo você passa para o próximo ponto, que seria o generalismo. Aí o generalismo vai trabalhar o quê? Com o geral, com as coisas. Mas quando você vai para o absoluto, não para o geral, para algo específico, aí você já abre o quê? O situacionismo. É um situacionismo ou são muitos? Então, aí dentro do situacionismo, ou muitos absolutismos, aí já vem para o absoluto não conflitante, porque nunca há um conflito. Mas se há algumas vezes o conflito, ou se é conflitante, aí vem para o outro, absolutismo não conflitante, é a culpa do mal menor. Então, esse gráfico é como se fosse uma construção concatenada, dando uma ideia sequencial das teorias. Seria mais ou menos Agora isso. ficou claro. Né? Por isso que na fala aqui, agora ele explica melhor. Em resumo, o antinomismo expõe sua visão, excluindo todas as leis morais ou objetivas. Por quê? Voltando aqui. Porque o antinomismo é nenhuma lei. Não tem nada objetivo. Já o generalismo afirma que existem exceções às leis morais. Então, existe o absolutismo, né? Não, já o generalismo afirma que existem exceções às leis morais. Há exceções às leis morais. O situacionismo sustenta a existência de um único absoluto moral, excluindo todos os outros. Ou seja, o situacionismo é um único, excluindo todos os outros. Então, mas se há mais outros, então desencadeia, né? Eu fiz questão de citar porque no meu livro, nos dias de seminário, não tinha esse gráfico, e ele acaba, querendo ou não, nos ajudar a memorizar um pouco dessas visões éticas, né? O situacionismo é o amor, que ele Isso, né? Mas olha aí, por isso que a turma inclusiva hoje do amor, não é? Não é situacionismo? Eles dão Entendeu? ênfase nisso. O amor, Mas você assim, pode ver que parece que não, Gil, mas desencadeia daqui, não há lei. Entendeu? É como se fosse assim, porque o amor, ele acaba, vamos dizer assim, na cabeça, vamos dizer assim, fazendo essa mesma ponte, né? Já que você ama, você cumpriu tudo. Logo, você você não precisa provar nada para ninguém no sentido ético-moral. Você ama, você está certo. Você faz parte da turma do amor. Como se o tão nosso bonito, amor, né? Assim, como se o nosso amor não tivesse, aí onde entra outros termos do livro que a gente vai trabalhar já já, como se o nosso amor ele não fosse, como o autor até chama aqui, a gente vai ver já já, é muito legal essa parte, ele chama de, aqui, ele fala, o termo, qual que é o termo que ele usa? É muito legal. Antilei? Não, é aqui, quer ver? Eu gosto, eu até pus aqui como prescritiva. A ética cristã ela é prescritiva. Ou seja, o nosso amor não é um amor emotivo, ele é prescritivo. Então a gente vai chegar lá. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Tudo bem? Tudo bem? Beleza. Tá. Deu para... Ficou um pouquinho mais claro. Júnior, você tem mais alguma coisa a observar? De repente... Não. Mas... Tranquilo. Né? Qualquer ajuda, você que é um homem do direito aí, nos socorra nessas horas, tá bom, meu irmão? Passa uma hora extra que depois o pastor vai lembrar. Mas Pontinhos extras, né? É mais complicado, ética e esses gráficos aí.
É difícil, né? É difícil porque a gente pensa um pouco... Quando a gente pensa na ética, a gente não está pensando só na ética. A gente pensa na ética, mas tem a ver com o pensamento contemporâneo, com aquilo que a gente foi, né, incorporado na nossa cultura, na nossa sociedade. Aí, ao mesmo tempo, temos a nossa fé, temos os nossos credos, que algumas coisas se coadunam, outras não, ou seja, a complexidade fica mais difícil, né? Verdade. Fica difícil. Mas é por isso que a gente está aqui. Bom, agora vamos aqui para o slide. Não, vamos... Aliás, deu tempo, irmãos, deu tempo aqui, né? Deu tempo, vamos parar, eu já vou abrir um próximo slide, aí a gente vai para o livro-texto. A gente vai trabalhar no livro-texto e vamos, por enquanto, dar uma pausa no slide, porque logo na sequência, ó, na reabertura, eu vou ler aqui com vocês, rapidamente, as outras abordagens, né? Só abrir aqui rapidamente. A gente vai ler o generalismo e o situacionismo. Mas hoje a gente vai ficar trabalhando no livro-texto, principalmente em cima do antinomismo, tá bom? Beleza. Tá bom, meus irmãos? Já deu a hora, vamos ter que parar. Passa muito rápido, né? Nem parece que já chegamos aqui. Tá bom? Alguma pergunta? Podemos parar para ir para o intervalo? Então, eu vou parar a gravação, tá bom? Beleza. Beleza. Então, já a gente volta para o segundo bloco. Beleza. Vamos lá.